Do Estatuto do Idoso. Lembrando que o Estatuto do Idoso é uma lei, tá? É uma lei de 2003, é a Lei 10.741, que é 1º de outubro de 2003, que ela foi sancionada. Ela passou a valer dia 1º de janeiro de 2004, tá bom? Então, o Estatuto do Idoso é uma lei. A lei, para ela ser uma lei constitucional, ela não pode ferir os princípios da Constituição Federal. Lembrando que o Estatuto, vocês vão ver que quando que uma pessoa é considerada idosa? A pessoa é considerada idosa com 60 anos, a partir de 60, com idade igual ou superior a 60 anos. Tá? Mas vocês vão ver que muitos benefícios chegam com 65 anos. Isso porque o Estatuto demorou muito tempo, uns 10 anos, para virar lei. Tramitou durante 10 anos. E estava sendo colocado ali todos os benefícios com 60 anos. Mas a Constituição Federal prevê gratuidade ao transporte coletivo, que está na Constituição Federal, aos 65 anos. Então, o que eles fizeram? Para não ferir os princípios constitucionais, senão ia ser uma lei inconstitucional, não ia passar, eles passaram para 65 anos vários benefícios, inclusive a LOAS, né, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é com 65 anos de idade. Mas, por exemplo, a questão da passagem fica a critério, que foi colocado no Estatuto do Idoso, a critério do gestor local. Então, o prefeito... Então, vocês vão ver que tem municípios que a gratuidade é a partir de 60, outros a partir de 65. Belo Horizonte, 65 anos. Tá? Mas ele colocou isso aí, né, colocando para o gestor legal, somente na gratuidade. O resto, que é o BPC, que é tudo em relação ao governo federal, ficou 65 anos de idade. Tá bom? Nós vamos falar sobre isso. Bom, então vamos às perguntas, porque eu acho que é interessante tratar perguntas que a gente vai discutindo cada uma delas depois. Tá? Questão 1. Quem for responder, por favor, pegue o microfone. A prioridade do idoso, eu acho que muita coisa eu já falei aqui na aula, viu, gente? Acho que vai ficar fácil para vocês responderem. A prioridade do idoso na satisfação dos direitos fundamentais, quais da pessoa idosa, da pessoa, consta no artigo 3º do Estatuto do Idoso. Vão desde a precedência no atendimento ao permanente aprimoramento de suas condições de vida, até a inviolabilidade física, psíquica e moral, a salvo de qualquer tratamento desumano. No que concerne ao direito relativo à saúde, é correto afirmar que os planos de saúde poderão cobrar valores diferenciados em razão da idade. B. O poder público fornecerá medicamentos gratuitamente, especialmente o de uso continuado, prótese e órtese, deverão ser custeadas pelo idoso com seus recursos próprios. Ao idoso, independente de estar ou não no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a acompanhante. Qual que é a resposta? No microfone, por favor. D. Certo. Né? Resposta D. Certo? Bom, nós vamos explicar, né, gente, que vamos voltar lá para a gente explicar. Os planos de saúde, gente, eles têm um aumento, mas esse aumento é até 59 anos devido à idade. Por isso, quem faz 59 reclama que paga numa altura como se fosse viver até 100, porque não pode mais aumentar devido à idade. Tem os reajustes normais. Ana Amélia Camarano, ela escreveu um texto do IPEA,
Ela escreveu em texto que ela fala assim: Estatuto do Idoso, avanços com contradições. Eu achei até interessante esse artigo dela. Esse artigo, ela fala isso. O que ela coloca nesse artigo? Que quando a mulher chega, o homem, né, chega aos 59 anos, ela aumenta tanto o plano de saúde como se a pessoa fosse viver até 100. E não significa que a pessoa vai viver até 100 anos. Né? Então, fez 60 anos, não pode ter aumento de plano de saúde devido à idade. Tem os ajustes normais, né? Os ajustes normais do plano de saúde, mas aquelas faixas etárias que o plano de saúde coloca, a partir de 60 não pode mais. Bom, então, o poder público, né, gente, ele fornecerá medicamento gratuito, né? Está errado aqui, né? Que também prótese e órtese também fica a critério do poder público. Critério não, né? Ele tem que fornecer. Então, o idoso, independente ou não do seu domínio de suas faculdades mentais, isso aí está claro, tá certo? Então, aqui mostra o artigo 16 do Estatuto do Idoso, que fala. Agora, nós vamos ter que conversar sobre isso. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito de ter acompanhante, não dever, viu, turma? Não dever. Cansei de escutar, de ter reclamação de centro de saúde. Ah, fulano está aqui, está sem acompanhante, eu não posso interná-lo. Não, por quê? Vai deixar morrer aí fora? Né? Por que não pode? Ah, está sem acompanhante. Ele tem o direito de ter o acompanhante, não o dever. Né? Uma vez eu estava no hospital e aí eu escutei um atendente, ela estava com a mãe dela, que é idosa, ela ia trabalhar, a filha, ela ia trabalhar, a outra ia chegar, mas a outra atrasou, ela não podia atrasar. Eu vi ela, estava lá na hora, eu vi ela falando com o atendente, olha, eu já estou indo embora, e a menina era advogada, pelo amor de Deus. Eu tenho que ir embora, e dentro de meia hora a outra está chegando, mas eu tenho que ir para o meu trabalho. Aí o rapaz, de acordo com o Estatuto do Idoso, o idoso não pode ficar sozinho no hospital. Aí ela falou, eu sei disso, que eu sou advogada. Aí que eu falei, não, piorou. Né, piorou. Aí, na hora que ela saiu, eu não quis, né, fazer. Aí eu chamei o rapaz, falei assim, aonde que você leu que o idoso não pode ficar sozinho no hospital? Onde que você leu isso? Ah, porque tem o estatuto do idoso, fala que ele tem um direito, ele não tem um dever. Né? Então, ela aconselha. Isso. Então, é importante, gente, que, em relação ao Estatuto do Idoso, tá? Em relação ao Estatuto do Idoso, obrigação, o idoso internado, ele tem o direito de ter um acompanhante, e não um dever, tá bom? E isso que eu estou querendo chamar a atenção, porque, às vezes, a pessoa fala que ele que é obrigatório, e não é. Tá bom? Então, ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito ao acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Por quê? Já caiu na prova uma questão seguinte: o hospital estava lotado e o médico comunicou. O médico o hospital estava lotado, não tinha como a permanência, oferecer condições para a permanência do acompanhante. Então, ele fez um comunicado à família que não poderia ter aquele acompanhante. Isso pode? Pode. Tá? Pode. Então, isso pode, se o médico justificar a não permanência daquela pessoa ali no hospital por outros motivos, isso está correto. Isso já foi questão de prova, tá, gente? Ok? Bom, caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Ok? Esse parágrafo, então, respeito à CTI? Hã? Em relação a ficar o paciente ficar internado na CTI, Não, isso aí é o idoso internado ou em observação. Não, eu quero saber No CTI. procedimentalmente. Não. Aí, no CTI, a questão é a seguinte: normalmente não tem acompanhante. Né? esse parágrafo único Ah. fala em
disso. Né? Porque aí, às vezes, é o cuidado intensivo, que ele tem que ficar no CTI, que aí não tem como ter uma permanência ali do familiar, tá bom? Ok? Então, agora, por exemplo, o hospital está lotado, tá bom? Ô, Sandra, a pergunta do Flávio, que eu entendi, por exemplo, o paciente idoso ele tem o direito de ter um acompanhante no CTI, mas quem pode autorizar ou não seria o médico. Ah, não, sim. É isso que eu Sim. quis perguntar. É isso mesmo. É isso mesmo. De dispensar, mas por escrito. Tem que justificar. Pode dispensar, tá bom? Ok? Os conselhos municipais do idoso são compostos por 50% de representantes de órgãos e entidades públicas municipais e por 50% de pessoas escolhidas entre os cidadãos idosos residentes no município. B. Responsáveis pelo atendimento individual aos idosos em situação de ameaça ou violação de direitos e pela aplicação das respectivas medidas de proteção. C. Responsáveis, junto com o Ministério Público e Vigilância Sanitária, pela fiscalização das entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso. D. Responsáveis pela arrecadação dos fundos necessários ao financiamento de política municipal de atendimento ao idoso. Qual que é a letra? Bom, certinho. Então, voltando aqui, gente, o conselho ele é composto, ele é paritário mesmo. O conselho, isso também está lá na Política Nacional do Idoso. O conselho é um órgão paritário, que significa 50% de representantes da sociedade civil, mas não significa aquele escolhido idoso. São sociedade civil que representa o idoso, tá? E 50% do poder público, tá certo? Ele não é responsável por atendimento individual, né? Ele tem que ser notificado no caso das violações de direito, mas ele não tem que fazer aquele atendimento individual. Mas ele, sim, é responsável pela fiscalização, né, das entidades governamentais e não governamentais de atendimento ao idoso. Eles arrecadam o fundo, mas não é para a política municipal, é para a parceria. Né? Ele não pode financiar uma política continuada. Ele pode até pegar o recurso e iniciar uma nova proposta de serviço para o governo, mas não mantê-la para sempre. Ela pode, por exemplo, eu posso ter um recurso para ajudar o governo a montar um centro-dia, mas a manutenção é do governo. Tá bom? Então, o recurso do fundo é sempre para início, meio e fim. Tá bem? Resposta certa, fala. Capítulo 3, artigo 52, as entidades, da fiscalização das entidades de atendimento. As entidades governamentais e não governamentais do atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Mas aí o conselho, então, vai ser só fiscalizador, não vai aplicar a punição, nada? Não. Só fiscaliza. Só fiscaliza e emite relatório ao Ministério Público, né? Mas ele não tem poder de multar, ele não tem esse poder, não. Ele só fiscaliza mesmo e emite relatório. E também deixa quando alguém pergunta a instituição, né? Às vezes a gente tem que ter a transparência, mas aí a gente também não indica. Questão 3. De acordo com o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003, no capítulo 4, a prevenção e a manutenção da saúde desse segmento populacional deve ocorrer através de... O que tem a saúde em relação a isso? Cadastramento da população idosa em base territorial, atendimento geriátrico e gerontológico feito em casa por familiares ligados afetivamente à pessoa idosa, atendimento em clínicas alternativas que possuam compromisso com a pessoa idosa, atendimento feito pelo curador quando o idoso for interditado. Qual que é a resposta? Isso é fácil, né, gente? Letra A. Isso é pergunta de concurso público. Essa é fácil, letra A. Então, está aqui, letra A. E vem.
é assegurado a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, hoje, o gestor público ele tem que pensar nessas linhas ali: prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, inclusive atenção especial às doenças que afetam preferencialmente ao idoso, né? Então, parágrafo 1º, a prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de... São várias questões, o dele é o cadastramento da pessoa idosa em base territorial. Certo? Vamos à próxima. Questão 4. O Estatuto do Idoso assegura o direito à atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe acesso universal e igualitário. Sobre os meios que devem ser efetivados para a prevenção e manutenção da saúde do idoso, considere as alternativas abaixo. Primeiro, incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamento, especialmente os de uso continuado, assim como prótese, órtese e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 2. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 3. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso não precisam ser obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer órgãos públicos e conselhos. 4. Ao idoso é assegurado optar pelo tratamento independente do domínio de suas faculdades mentais. Assinale a resposta correta. Somente a alternativa 1 é verdadeira. Somente a alternativa 1, 2 e 4 são verdadeiras. Somente as alternativas 1 e 4 são verdadeiras. Somente as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. Letra? Vocês têm que falar no microfone, viu, gente? Que está sendo gravado. D de dado, né? Então, está aqui, né, o artigo 15, né, parágrafo 2º, inciso 2, né? Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente de uso continuados e tudo mais, né? E o artigo 16 já li para vocês, tá ok? 5º. Com relação à Lei 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso, é correto afirmar: a. Aos idosos a partir de 70 anos que não possuam meios para prover a sua subsistência e nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de meio salário mínimo nos termos da lei da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. B. A obrigação alimentar segue ordem sucessiva, sendo os descendentes diretos os prestadores preferenciais. C. O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos assegurados à pessoa com idade igual ou superior a 65 anos. É dever da iniciativa particular e do poder público o apoio à criação de universidade aberta para a pessoa idosa. Letra D. O acolhimento de idosos em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar caracteriza-se a dependência econômica para efeitos legais. Qual que é a resposta? D. Vocês estão fera, hein? É isso mesmo, letra D. Por quê, gente? A primeira, o que está errado? A idade. A idade seria, então, a partir de 65 anos. E qual que é a renda? Um salário mínimo que ele recebe. E, para isso, qual que é a renda per capita da família? Inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Então, para ter o direito ao benefício de prestação continuada. Bom, a B está errada por quê?
Bom, a obrigação alimentar é da família, né? Então, ela pode ser o que está no estatuto, que fala que é solidária, podendo o idoso optar por um destinador. Ou seja, ela é solidária, ela é dividida por todos iguais da família. O idoso, ao invés de falar assim, fulano vai ter que me dar R$100 todo mês, ou ser 100, 100, 100, eu posso optar que junte de todos e me entregue aquele dinheiro, do que ficar você que vai administrar isso para mim, não eu. Se alguém deixar, você que vai cobrar, tá certo? Ok? Entenderam? Ao idoso, regular os direitos assegurados à pessoa idosa a partir de 60. Então, o Estatuto destina a regular os direitos a partir de 60 anos, tá, gente? E cabe ao governo apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade. Cabe apoio. Agora que essa questão particular aí não tem, tá? No Estatuto do Idoso. Ok? Muito bem, parabéns. Letra D está aqui, né? Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provido por sua família, é assegurado o benefício de um salário mínimo nos termos da LOAS. Artigo 12, a obrigação alimentar é solidária, né, como eu coloquei, podendo o idoso optar entre os prestadores. Tá? É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E o artigo 25, o poder público apoiará a criação da universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilite a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Tá certo? Questão 6. No que se refere à saúde, o artigo 19 do Estatuto do Idoso reza que os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objetos de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Letra A. Autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. B. Autoridade policial, Juizado Especial Criminal, conselhos das 3 esferas de governo. Autoridade policial, Defensoria Pública, conselhos de direito e todos os órgãos citados na questão. Letra A. Isso mesmo. Ok? Está aí, tá? Esse aí é o artigo 19 do Estatuto do Idoso. Tá? Questão 7. De acordo com o artigo 17 do Estatuto do Idoso, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições de prover a opção, esta será feita. Letra A, pelo curador, pelos familiares, pelo médico. Essa ordem assim. Pelos familiares ou pela equipe médica, somente pelos médicos, somente pela equipe médico, fato esse que deverá ser comunicado ao Ministério Público. Muito bem, gente. Vocês estão fera. Vocês vão tirar 10 no Estatuto do Idoso. Letra A. Né? Então, ao idoso internado, né? Aí fala assim, parágrafo 1, não estando o idoso em condições de proceder, né? Pelo curador, quando o idoso foi interditado. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não poder ser contactado em tempo hábil. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consultar o curador ou familiar. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso que deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Né? Que aí estava lá sozinho, aí ele tem que comunicar. Questão 6. Questão 8.
Eu só errei o número. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiado com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos, reserva de 10% das unidades residenciais para atendimento aos idosos, reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais residenciais para atendimento ao idoso, reserva de pelo menos 10% das unidades habitacionais residenciais para atendimento aos idosos. Então, gente, a letra C, tá? A letra C, de pelo menos 3%. Letra C, tá? Tá aqui. Houve uma mudança no estatuto, por isso que eu coloquei essa questão aqui, tá, gente? Porque antes era 3%. Aí o Conselho Nacional pressionou tanto que foi pelo menos 3%. Mudou só pelo menos 3%. Então, está aí. Nos programas habitacionais, está lá, reserva de 3%, que está riscada ali, que era isso, passou de pelo menos 3%. Tá? Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltada ao idoso, eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para garantir a acessibilidade, o ir e vir do idoso, né? Critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão, e as unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Tá bem? Então, sempre eles reservam. Isso. Público ou subsidiado? Pelo menos. É isso mesmo. Na época, o conselho eu era do conselho, eu era membro do Conselho Nacional do Idoso. E, na época, nós pressionamos demais para ser 10%. Pressionamos muito. Aí, eles tiraram de 3% para pelo menos 3%. Eu falei, tá bom, né? Vai ficar no 3% do mesmo jeito. Mas é isso aí, gente. Outra questão, já a numeração, né? Tá que dei uma bagunça aqui. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho. Estes direitos, gente, são direitos fundamentais, né? Internacionalmente são chamados de direitos humanos. Hoje a gente já chama mais direitos humanos do que direitos fundamentais, né? São direitos fundamentais. A cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende. Primeiro, o artigo 3º fala dessas prioridades, tá, gente? Vocês que não abrem estatuto aí, não, tá bom? Atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. 2, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. 3, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada com proteção ao idoso. Dentre os idosos, é assegurado prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Assinale a alternativa correta. Somente a afirmativa 1 é verdadeira, somente a afirmativa 1, 2 e 4 são verdadeiras, somente as alternativas 1 e 4 são verdadeiras e todas as afirmativas são verdadeiras. A primeira está certa? Atendimento preferencial? A segunda, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e específicas? Está certa, tá, gente? 3, destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionada à proteção ao idoso? Está certo, tá, gente? E, em 2017, entrou essa mudança que os acima de 80 anos, com idade igual ou superior a 80 anos, têm a preferência
em relação às demais idades. Então, nesse caso aqui, todas estão corretas, ok? Então, não vou nem falar sobre elas, que são todas corretas. Outra questão. Constitui obrigação das entidades de atendimento ao idoso? Letra A. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso. B. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Letra C. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento e prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Então, celebrar contrato, então, constitui obrigações das entidades de atendimento ao idoso. Qual que é a letra? Letra A, né, gente? Porque isso aí eles colocaram aí, são prioridades, né, que o idoso tem junto, mas em relação à instituição de longa permanência, a resposta é A. Celebrar contrato escrito, né? Muitas instituições do interior, aqui em Belo Horizonte, filantrópica, que não tem um contrato com o idoso. É um perigo isso, é um problema muito sério isso, né? Ok? Questão 10. Está tudo meio... Bom, leia com atenção as sentenças e marque. B, para verdadeiro, e F, para falso, de acordo com o Estatuto do Idoso. Lei 10.741, 1º de outubro de 2003. O direito à liberdade do idoso compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir e vir e estar no logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais; participação na vida familiar e comunitária; participação na vida política na forma da lei. Então, qual que é a resposta? A, B, C, D. D, né? Todas são verdadeiras, tá, gente? Então, o idoso tem o direito de ir e vir, né? Então, isso a gente conversa muito nas instituições, que ele cognitivamente capaz, ele não pode vir em cárcere privado dentro da instituição, ele tem o direito de vir, por isso que é importante o contrato, mostrando que ele tem o direito de ir e vir. Até as regras da casa, mas ele tem o direito de sair, de voltar, né? Se ele não tiver nenhuma restrição legal, né? Participação na vida familiar e comunitária, na vida política, né? Na forma da lei. Por quê? Por que acontece depois de 70 anos? O voto é facultativo, né? Então, o voto é facultativo, mas ele também pode concorrer a cargos públicos em qualquer idade. Tá bem? Cargos não, se candidatar. Ele pode se candidatar. Pode. Ele pode se candidatar. Não, ele pode se candidatar a prefeito, a governador, tá? Agora,